Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 48. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto ou forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Então, o artigo 48 trata aqui da pessoa jurídica e da sua administração coletiva. No artigo 47 é tratado aí que há a possibilidade da pessoa jurídica ser administrada por uma pessoa, e essa pessoa trará as obrigações em relação a essa pessoa jurídica. Da mesma forma, é possível também de haver aí uma administração coletiva, ou seja, um grupo de pessoas que gerencia e delibera sobre aquilo que irá ser feito daquela pessoa jurídica. Né? Então, por exemplo, se reúnem 10 pessoas e essas 10 pessoas votam aquilo que irão realizar, por exemplo, um contrato, se vão vender um determinado bem daquela pessoa jurídica, etc. Elas vão administrar de forma coletiva, todos participando aí dessa administração. Então, por isso, temos que essa pessoa jurídica ela tem a administração coletiva. E essas decisões, elas devem ser tomadas pela maioria dos votos presentes. Ou seja, existe uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem 15 pessoas que são seus administradores. E é marcado um dia para que essas administradoras se reúnam e que deliberem sobre determinada situação, né, sobre, por exemplo, a venda de algum móvel daquela pessoa jurídica. E dessas 15 pessoas, 10 comparecem e é feita a votação. Tendo aí a maioria de 6 votos, ou seja, 6 votos é a maioria dos presentes, entre 10, né, que foram os presentes, dos 15 que exercem a administração coletiva. Então é isso que diz o artigo, né? Quem estiver presente, conta-se os votos e prevalece essa votação aí para efeito de administração coletiva da pessoa jurídica, né? Não se conta o número de cadeiras, o número de administradores, e sim o número de pessoas que estiverem presentes com direito a voto naquela deliberação, né? Salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Ou seja, se o estatuto ou se o contrato social daquela pessoa jurídica dizer outro termo, né? Colocar que é possível a deliberação, por exemplo, em relação ao número de pessoas que votantes, como o número de administradores, né, número de cadeiras de administradores, ou o número determinado em absoluto, dentre outras regras, isso poderá ser determinado no ato constitutivo. Mas a regra que o artigo 48 estabelece é que, se não houver disposição aí no ato constitutivo de modo diverso, prevalece que a maioria dos votos presentes é que será contado aí como a decisão tomada na administração coletiva. Temos aqui o parágrafo único que diz: decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo quando violarem a lei ou estatuto ou forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Então, se um grupo de administradores se reúne e é verificado que há uma ilicitude, que aquela votação não foi plenamente verificada como sendo legal, há o prazo de 3 anos para se anular essa decisão. Se em 3 anos não for anulado, isso não será mais possível de ser realizado. É um prazo decadencial, né? Então, se essa decisão violou alguma legislação, ela se consolida, essa legislação ou estatuto daquela pessoa jurídica, né? Ela se consolida após 3 anos, né? Ou seja, não pode ser modificada por anulação, né? Ou se forem, então, evados com erro, dolo, simulação ou fraude. São os vícios existentes aqui, né, em relação ao negócio jurídico. Né? Por exemplo, o dolo ele ocorre quando há um erro provocado pela parte contrária, né, ou por terceiro, por meio aí de algo malicioso, né, ou seja, alguém que age com malícia em relação àquelas pessoas e acaba verificando que aquilo ali é algo ilícito, né, ou algo que vai atrapalhar aquela pessoa jurídica e que não foi correto, né, dentro dos parâmetros, né, se aproveitaram aí das circunstâncias para
ter aí um falso motivo, por exemplo, né? Ou seja, é possível que verifique-se esses vícios aí, né? O erro, dolo, simulação ou fraude, né? São os erros comuns aí em relação ao negócio jurídico. Então, se for verificado, né, que há violação à lei, que há violação ao estatuto ou que há algum tipo de vício naquele negócio jurídico, o prazo para anular é 3 anos, né? Então, esse é o artigo 48, que trata sobre a administração coletiva, que diz que as decisões tomadas pelos administradores de forma coletiva devem prevalecer o número de votos da maioria dos presentes, salvo se o estatuto estiver de modo diverso, né? O ato constitutivo estiver de modo diverso, e decai em 3 anos o direito de anular essas decisões se violarem a lei ou o estatuto, ou ainda tiver vício, né, como erro, dolo, simulação ou fraude. Então esse é o artigo 48 do Código Civil.